Na última aula, nós já fizemos uma primeira apresentação, alguma introdução. Ah, tá. Não, tudo bem. Acontece, né? A internet às vezes cai. Então, nós vamos pegar aí o eixo temático hoje e ver como que a obra, né, ela se desdobra aí em alguns dos temas mais interessantes e, na verdade, que demonstram aí bem a questão poética do Fernando Pessoa, né, a partir da leitura aqui de alguns poemas, então, tá? Eu falei que o Mensagem foi o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida, embora a gente já tenha comentado, a obra dele seja muito mais vasta, tá? Mas é um livro que tem um significado especial aí dentro da sua obra, justamente porque é um momento em que ele vai resgatar esse panorama histórico de Portugal. E aí a necessidade dessa reflexão sobre a história portuguesa no início do século XX, em função das crises, né, políticas e econômicas que o país vinha enfrentando. Tá? Vamos lembrar que o personagem central da obra é o Dom Sebastião, aquele rei místico que entrou aí para o folclore, para a cultura popular, desde o final da Idade Média, quando nós vamos ter, então, esse mito de um rei salvador que viria um dia, né, voltaria um dia para devolver a glória a Portugal. Então, a mensagem vai falar da formação de Portugal, do ciclo aí das grandes navegações e também dessa figura emblemática que é Dom Sebastião. Tá? Deixa eu colocar aqui em apresentação o PowerPoint. Nós paramos justamente, nós iríamos, na verdade, começar a apresentação das sessões. Vamos lembrar que mensagem está dividida em 3 partes, né, ou 3 sessões, e aí nós começaríamos a ver, então, o sentido de cada uma dessas partes e já buscando aí alguns aspectos temáticos a partir de poemas selecionados. Tá? Então, a primeira parte, que é denominada o brasão, né, terminamos na aula passada com essa imagem, ela é uma referência ao brasão de armas de Portugal. Então, esse escudo heráldico aí que vocês estão vendo na imagem, então, o escudo com o campo das quinas, o campo das coroas, o timbre aí que é a coroa com, desculpa, o campo das quinas e o campo dos castelos, né? E aí sobre o escudo a coroa, né, com o grifo. Tá? Então, a primeira sessão de mensagem, ela faz uma referência direta a esse momento, que é o período medieval, né, desde a formação aí da primeira dinastia portuguesa até as gerações seguintes, mas trazendo esse sentido maior de nacionalidade, quer dizer, a origem de um povo, a constituição, a organização dessa gente como um Estado independente, como um Estado monárquico, com regras, com fronteiras, com uma cultura estabelecida, e pega, obviamente, né, aquele momento em que é um divisor de águas aí na Europa, que é o período medieval, quando nós vamos ter a formação de boa parte aí das nações modernas, né? Vamos pensar aí Portugal, Espanha, França, né, entre outras, se organizam aí como estados independentes nesse momento. Tá? Então, essa primeira fase é uma fase pensando no contexto histórico bem mais complexa, né? Então, temos aí várias disputas pelo poder, a questão da crise territorial, então os povos ibéricos que tinham que expulsar os mouros, né, que invadiram a península ali pelo norte da África e tomaram boa parte ali da região, e isso vai se desdobrar aí numa luta de reconquista que dura alguns séculos, né? Não só essa reconquista da terra, mas a própria questão da relação com a Espanha, já falamos também sobre isso, né? Uma situação delicada ali de fronteiras, que vai
se desdobrar em alguns eventos catastróficos, né, até chegando aí ao período barroco. Então, essa primeira parte, ela é um período histórico muito tenso, né, e justamente isso se reflete na composição da obra. Quer dizer, a ideia de você trazer a arquitetura do brasão e organizar uma primeira sessão dividida em partes, conforme as partes do brasão, indica essa complexidade daquele momento histórico, né, que é natural, pensando aí que é um momento de formação do povo, né, formação da nação, tá? Bom, mas seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, deixa eu virar o nosso slide, nós vamos chegar então ao primeiro tema, que já aparece ali, né, desde os primeiros poemas de mensagem, que vai percorrer a obra toda, que é o tema do mito, né? Não só o mito de Dom Sebastião, mas essa imagem, né, da formação mítica de Portugal, desde a suposta chegada de Ulisses, o herói grego, que teria aportado ali no que hoje seria a cidade de Lisboa, e dado origem aí ao primeiro povoado, os reis históricos, né, as figuras mais importantes desse processo de formação, até o grande mito, que vai ser o mito de Dom Sebastião. Então, o que é esse mito na visão do Fernando Pessoa? Então, o que Pessoa chama de mito é uma energia, né, essa energia latente, essa ideia de uma figura sobre-humana, né, estamos falando aqui de pessoas, né, mas que tem uma condição aí de nobreza, de inteligência, de astúcia, de força, além do normal, e que ascende aí essa categoria de mito, né? Não só o simples herói. Então, pensando aí na ascensão do homem comum, nós temos a ideia do homem, o herói, a lenda, o mito e a divindade. Então, Pessoa coloca essas figuras no estágio mais alto, aí abaixo de Deus, tá? Porque também o mito tem essa percepção, né? O mito, enquanto narrativa primordial, ele é uma referência direta a essa ideia de uma explicação sobrenatural para o surgimento ou a formação de alguma coisa, né? Então, nós temos lá os mitos gregos, que vão dar conta da criação do mundo, da criação do homem, dos seres, mas no caso aqui, quer dizer, você trazer a ideia do mito, né? E o primeiro mito citado aí é Ulisses, a ideia dessa fundação lendária, então essa figura que obviamente é irreal, mas que seria o patrono, né, vamos dizer assim, de Portugal, aquele que trouxe aí a primeira civilização, o primeiro povoamento, ele ganha essa esfera maravilhosa de uma história, né, que transita entre verdade e fantasia, né, já apontando aí a figura de Dom Sebastião, que vai ser, obviamente, o grande mito trazido aí no livro Mensagem, na obra Mensagem. Tá? Então, o mito é uma lenda, uma fantasia, aquilo que não existe ou desconhecemos, em contraposição com os fatos históricos, que conhecemos bem. Então, sim, o brasão pega todo um contexto histórico, os reis citados ali, obviamente, né, são figuras reais, né, são figuras históricas. A referência que se faz a eles é uma referência a ações concretas, então, algo que está ali, que consta na crônica histórica, mas por trás desse aspecto histórico, nós vamos ter um a mais aí, que é essa visão mítica. Então, a ideia de uma formação sobrenatural, o que dá aí a essa nação o caráter de uma nação especial, pensando na questão do Quinto Império, né, da profecia bíblica, que nós já falamos na outra aula. Então, tudo converge para essa ideia de uma nação de destaque, que tem uma história singular, porque é reservado a ela também uma herança e possibilidades e privilégios que não seriam para outros povos, tá? Então, quando o mito vem a ser, deixa de ser mito e se transforma em história, perdendo o sentido original da sua energia, porque toda realização é parcial e imperfeita. Então, aí nós entendemos bem a visão que se tem sobre Dom Sebastião. Então,
Por que Dom Sebastião consegue ascender a essa categoria de mito? Porque, na verdade, ele não fez nada. Então, ele é um rei muito jovem, inexperiente, que teve aí uma campanha bélica desastrosa, que morreu em batalha, que desapareceu, seu corpo nunca foi encontrado, mas justamente por isso, quer dizer, por ter morrido muito cedo, por não ter tido tempo de fazer algo por Portugal, cria-se essa esfera mágico maravilhosa de um rei messiânico. Quer dizer, ele é a grande figura, ele é o rei salvador, ele é aquele que vai voltar para devolver a glória a Portugal. Então o mito, ele sobrevive enquanto ele não vira fato histórico. A partir do momento em que nós caímos no histórico, a mitologia sai de cena, o maravilhoso sai de cena, e nós passamos a falar da realidade. Então, Dom Sebastião, ele vai ser visto como um grande mito justamente por aquilo que ele não fez. Quer dizer, ele não fez nada de grandioso, mas justamente pelas condições ali da sua morte, do seu desaparecimento, ele vai encarnar essa figura salvadora e vai cair no gosto popular, no gosto folclórico, que vai se transformar em um dos grandes temas da cultura popular portuguesa. Tá? Um dos primeiros poemas do Brasão é justamente dedicado a Ulisses. Então, o herói grego, aquele que lutou na guerra de Troia, ao lado de Aquiles, depois, terminada a batalha, vagou pelo mar mais 10 anos para então conseguir voltar para sua casa, para a ilha de Ítaca, para sua esposa e para o seu filho. Então, Ulisses é aquele herói lendário que passa 20 anos da sua vida ausente e precisa, então, reconquistar seu lar assim que chega à sua terra. E aquela figura conhecida pela sua inteligência, pela sua astúcia, o inventor do cavalo de Troia, entre outras coisas. Então, ele é essa figura muito querida dentro da cultura grega, que vai ganhar, obviamente, um texto que lhe é dedicado, que é a Odisseia, tá? O segundo poema épico aí do Homero. Agora vejam o poema Ulisses, como que o Fernando Pessoa trabalha essas ideias do mito. Então, diz o seguinte, o poema: o mito é o nada que é tudo. O mesmo céu, o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada, morre. Tá? Então, é interessante a gente pensar essa ideia. O primeiro verso aí, o mito é o nada que é tudo. Então, por que esse paradoxo? Porque, do ponto de vista histórico, o mito é nada, porque o mito é uma história irreal, é uma fantasia. Então, não existiu nenhum Ulisses, não existiu, de fato, tantas figuras aí, dentro a gente pega a mitologia grega, os deuses, aqueles heróis lendários. Então, tudo aquilo é falso, tudo aquilo é criação da mente humana. Mas, ao mesmo tempo que o mito é nada, o mito é tudo, a partir do momento em que ele é tomado como um aspecto religioso. É a crença naqueles eventos primordiais, naqueles eventos fantásticos que deram origem ao mundo e ao homem. Então, o mito é isso. Historicamente, ele não é nada, mas do ponto de vista da fantasia, da religião, da ficção, ele é tudo, porque ele guarda aí esses anseios do homem. Quer dizer, o homem projeta esses ideais nobres, grandiosos, que se confundem com o nosso passado histórico. Tá? Vejam que a segunda estrofe, ela vai desenhar bem essa imagem do fundador mítico de Portugal. Este que aqui aportou, então seria Ulisses chegando ao que hoje seria a região ali de Lisboa, foi por não ser existindo. Então, quer dizer, ele não é, porque ele nunca existiu, mas, de fato, no plano da fantasia, ele ganhou a cultura, ele ganhou relevância, e ele se transformou numa figura lendária.
sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Quer dizer, não tem nenhum Ulisses que chegou em Lisboa, né? O processo histórico da formação de Portugal é um processo ali de aculturação de povos que habitavam ali aquela região, depois entraram em contato com a cultura romana, a cultura latina, mas para o plano da fantasia, da arte, da crendice, né, nós vamos ter esse herói fantástico, então, que teria chegado a Lisboa e ali formado o primeiro povoamento. Né? Vejam que é interessante que ele abre a primeira estrofe com o termo mito, mas lá na última estrofe, na terceira, ele muda para lenda. Né? Então, Pessoa faz um jogo também aqui muito interessante, pensando no gênero das palavras, né? Mito masculino, lenda feminina. Né? Então, a união aí masculino e feminino que dá a origem a alguma coisa nova. Né? Bom, e o que está abaixo do mito? Está a vida. Né? O que é a vida comum? Como ele coloca ali no final, a vida é metade de nada. Então, entre o mito e a vida comum, você ainda vai ter os heróis citados ali no texto, os grandes reis. Mas Fernando Pessoa tem uma visão bem elitista da história, né, no sentido de a história ela é transformada e ela é modificada a partir da ação de alguns poucos a quem nós damos o nome de heróis. Né? O que é o povo? O que é o homem comum? O homem comum é aquele que acompanha esses eventos, essas transformações históricas, mas que não participa diretamente dessas revoluções. Então nós vamos ter essa hierarquia aqui do homem comum, do herói, da lenda e do mito. Tá? Então sempre uma escala ascendente rumo aí à divindade. Tá? Bom, então esse é o primeiro tema. Vamos lembrar que o grande mito da obra vai ser Dom Sebastião, que a terceira sessão vai ser toda dedicada a ele, mas antes de lá temos mais coisas aí pela frente. Aí nós vamos chegar no herói. Né? Então, para além do mito, dessas figuras como Ulisses, como o próprio Dom Sebastião, nós temos os heróis. E a primeira sessão de mensagem ela é toda dedicada a essas figuras ilustres. Quem são os heróis na obra? São os reis, as rainhas, os infantes. Então, são aquelas pessoas que, sobre os ombros, sobre os ombros das quais estava aí a possibilidade de mudança histórica, de transformação histórica. Então, o herói é uma figura singular, por quê? Porque sobre ele recai o peso da história. Então, ele é o pivô das grandes transformações. Então, a obra coloca em destaque aí nos títulos, alguns nomes de reis, fidalgos, navegadores. Vamos lembrar que a segunda parte aí das grandes navegações, a segunda seção da obra, vamos ter esses heróis também, como Diogo Cão, Vasco da Gama e tantos outros, Bartolomeu de Gusmão, entre outras figuras, que induz aí ao primeiro tema, quer dizer, esses heróis, esses reis, essas rainhas, esses infantes, esses navegadores, eles estão ligados àquele primeiro tema, que é o tema mítico, e aí nós vamos ter, por extensão, abaixo do mito, a figura do herói. Tá? Então, o homem comum seria apenas a massa anônima, que obedece ao comando desses indivíduos de exceção. Porém, então pensando nessa hierarquia, o homem comum, o herói, o mito, ainda assim nós temos algo a mais na visão de Fernando Pessoa, que é a figura da divindade. Então, Deus estaria por trás de tudo e ele é a força motivadora. Então, o herói, ele não faz nada por si mesmo. Há uma espécie aí de visão profética, de privilégio, obviamente, de Deus delegou funções a determinadas figuras humanas. Então, o que eles fizeram não foi por conta deles mesmos, foi para cumprir a vontade de Deus. Então, existe algo maior, que são esses desígnios de Deus, que condicionam o movimento histórico. Então, os heróis vão agir e vão ter sucesso conforme a vontade de Deus. Eles vão fazer exatamente aquilo que Deus quer que eles façam. Então, essa ideia de agir às cegas, eles são instrumentos da vontade divina. Eles estão ali recebendo
ordens, né, de um plano espiritual. O que é muito interessante dentro da cultura portuguesa, quando a gente pensa naquele brasão, lá que nós já vimos, porque aquele campo das quinas, que é o centro do escudo, quer dizer, o que são as quinas? As quinas representam as 5 chagas de Cristo na cruz, por isso que as quinas estão lá, né, no centro do escudo em formato de cruz. E tem todo um contexto histórico por trás disso, porque supostamente, né, um dos primeiros reis aí fundadores de Portugal, ele teve um sonho profético. Então ele sonhou com a imagem de Cristo na cruz, né? Então ele sonhou com aquelas quinas. E aí você trazer essas quinas para o escudo de armas de Portugal denota aí a relevância que esse povo dá ao aspecto religioso, né? Vamos lembrar que Portugal é um país eminentemente católico, e não só um catolicismo comum, mas há aí uma certa, não direi fanatismo, mas há um apelo muito forte com relação à religião, né? Então, é um país muito beato nessas tradições religiosas. E aí você tem todo esse contexto, quer dizer, um rei que sonhou, teve um sonho profético com Cristo crucificado. E aí você traz essa imagem, né, das quinas, das chagas de Cristo para o escudo de armas de Portugal. As referências a Portugal como o Quinto Império, como uma nação predestinada a dominar o mundo. Então, tudo isso mostra como essa história ela é sensivelmente marcada pela crendice, pela superstição e pela religiosidade, tá? Então, aí na figura do herói, né, sobre a figura do herói, eu separei mais um poema da primeira parte ali do brasão, que eu acho que traduz bem essa ideia do herói ser aquele que está sob as ordens de Deus, né? Então é o terceiro poema do campo ali dos castelos, dedicado ao conde Dom Henrique. E o poema, curtinho, né, diz o seguinte: todo começo é involuntário, Deus é o agente. O herói a si assiste, vário e inconsciente. A espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. Que farei eu com esta espada? Ergueste e fez-se. Então vejam que é um daqueles poemas que nós não temos quase que informação concreta nenhuma a respeito de quem foi Dom Afonso Henrique e o que exatamente que ele fez, né? O que nós temos aí é essa imagem do rei predestinado, né? Então, como ele afirma ali no começo, o começo é involuntário, né? O homem não sabe exatamente o que fazer, porque Deus é o agente, né? Então, essa ideia, o herói que se assiste, quer dizer, o herói está ali aguardando, o herói está observando as coisas à sua volta, mas ele, por si só, ele permanece em estado de inconsciência. Enquanto Deus não revela o que é para ser feito, o herói não pode fazer nada, né? Aí a questão da conquista, né? A espada, que é o referente aí bélico, guerreiro, né? A espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. E aí a pergunta que ele faz, né? Que farei eu com esta espada? E aí Deus manda a resposta, ele ergue a espada e a história se faz. Quer dizer, ele conquista. Ele vai ser um dos grandes reis conquistadores ali da primeira fase da história portuguesa. Então, por que esse rei conseguiu vitórias? Por que esse rei trouxe glórias para Portugal? Porque ele estava ali sob o comando de Deus. Ele não fez nada por si mesmo. Ele é um mero agente da vontade divina, tá? Então, essa é a visão que Fernando Pessoa traz. De novo, né? Percebam que o Fernando Pessoa, ortônimo, ele está profundamente ligado a essa tradição religiosa portuguesa, né? a esse catolicismo, a esse sebastianismo, que faz parte da crendice popular, diferente dos heterônimos, né? Quando você tem lá um Alberto Caeiro que é panteísta, que imagina a natureza como Deus, né? O Ricardo Reis, que retoma aí a mitologia grega, né? Os deuses gregos que vem aí na sua poesia neoclássica. O Álvaro de Campos, que chega a esse patamar de desilusão, descrença e até, digamos assim, de
ateísmo. Tá? E aqui em Fernando Pessoa, na sua poesia, essa profunda marca aí do cristianismo e também do sebastianismo por extensão. Tá? Então, a primeira seção da obra já aponta para nós aí esses dois grandes temas, do mito e do heroísmo aí sob as ordens, os desígnios de Deus. Tá? Isso vai, obviamente, continuar na segunda parte, que é o Mar Português. Vamos continuar aí com os grandes heróis, aí já estamos num novo período, que agora é o período de apogeu de Portugal, a grande fase da história portuguesa. Então, o Mar Português, que é a segunda parte, vai lidar com esse período aí das grandes navegações. Então, saímos daquela sociedade medieval, feudal, entramos aí na era moderna, na era do mercantilismo, do capitalismo, e Portugal desponta nesse momento como a grande nação europeia, ao lado aí da Espanha, no quesito das descobertas marítimas. Então, é realmente a grande fase, e vamos lembrar que é um momento usado ali por Camões para retratar os eventos da sua obra, os Lusíadas, que vai justamente falar da viagem de Vasco da Gama, a descoberta aí do caminho marítimo para as Índias. Então é esse momento que, de novo, entra a cena aí para nos lembrar dessa grandiosidade do passado histórico de Portugal. Então, a segunda fase de apogeu e domínio corresponde a uma espécie de patamar sobre o qual se alteia o espírito heróico dos portugueses. Livre de obstáculos, como se pode ver na ausência de subdivisões que equivaleriam a obstáculo. Então, é interessante, em termos de estrutura, que a primeira parte da obra, o Brasão, é toda dividida em subseções. Então, os poemas dos castelos, os poemas das quinas, os poemas do timbre. Então, você tem, dentro da primeira seção, toda uma divisão ali, de quantos poemas para cada parte. Aqui não. Aqui nós temos 12 poemas, sem separação, existe até uma questão numerológica, que alguns indicam que supostamente seria uma referência aos signos do zodíaco, os 12 signos, os 12 meses do ano. Então, mas em termos estruturais fica essa imagem de são 12 poemas seguidos, sem qualquer separação entre eles, no sentido de subdivisão, todos eles, obviamente, com o seu título, o que indica ali a singularidade de cada um, mas todos compondo aí uma única grande seção. Então, o Mar Português, que é o período glorioso de Portugal, ou seja, não temos obstáculos. Portugal é a grande nação e não precisamos subdividir a obra porque não existe nenhum obstáculo que nos impeça. Tá? Bom, dessa segunda parte, nós vamos ter aí mais alguns temas interessantes, que já estão lá presentes na primeira parte, não quer dizer que em cada parte você tenha temas específicos, mas esses temas vão se avolumando. Então, é algo que vai ganhando mais contexto e forma conforme os desdobramentos aí dos textos, dos poemas. E aí uma imagem que fica muito interessante, que inclusive é tomada aí de um verso do Fernando Pessoa, é essa imagem do triste de quem é feliz. Então, já falamos que o herói é alguém que age conforme a vontade divina, mas exatamente o que distingue o herói do homem comum. Então, para o poeta, quem se acomoda, quem se sente feliz e satisfeito consigo mesmo e não luta para superar as suas imperfeições, é visto como um ser triste. A vontade de superação é o que distingue o herói do homem comum. Então, além da questão da influência divina, quer dizer, de Deus escolher determinadas pessoas para realizar aí a sua obra, nós vamos ter essa marca muito sensível, qual a diferença básica entre o herói e o homem comum, que é essa ideia de acomodação. Então, quem é o homem comum? O homem comum é aquele que se contenta com o que tem. Ele está feliz ali na sua vidinha, ele não tem grandes ambições, ele não sonha grande, ele não vai além daquele cotidiano. E aí Fernando Pessoa fala isso, triste de quem é feliz. Por quê? Porque essa felicidade, ela não traz nenhuma glória,
para a nação, ela não modifica a história. Então, quem são os heróis? São aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas. Elas têm sempre algo por fazer. Então, elas são aquelas pessoas inquietas, angustiadas, que não querem ficar ali entre quatro paredes, que sonham com grandes aventuras, que sonham com progresso, que querem ir além dos horizontes ali propostos. Então, essa é a imagem do herói. Então, o herói é esse sonhador, é essa figura que está sempre insatisfeita, porque ele quer algo. Só que essa insatisfação é o que motiva as grandes transformações históricas. O homem comum é o homem satisfeito, o homem colocado ali no seu cotidiano, sem grandes ambições. Né? Isso, no século XX, vai ser um tema muito interessante da psicanálise, né? Porque o Freud vai falar muito sobre isso na questão do desejo. Né? Então, o que movimenta a vida humana? Os nossos desejos, né? E os desejos aqui traduzidos como sonhos, como perspectivas de vida. Né? Então, enquanto o homem tem ambição, enquanto o homem tem desejos, ele tem vida. A partir do momento em que acaba o desejo no homem, só lhe resta a morte. Então, a psicanálise trabalha muito com isso também. Quer dizer, que a vida é feita de insatisfações. Porque a hora que a gente estiver contente com tudo ao nosso redor, que a gente não tiver mais ambição, que a gente não quiser nada de novo, nós estamos fazendo hora extra nesse mundo. Então, o que Freud fala na psicanálise, Fernando Pessoa também trabalha aqui na poesia. Então, esses homens, esses heróis, são aquelas figuras que estão sempre sonhando com algo a mais, que nunca se contentam com o que elas têm ali em mãos. Tá? E aí nós vamos chegar, né? Já falamos dos reis, tudo isso se aplica aos reis da primeira sessão, mas agora, entrando na segunda, né, além dos reis, quem mais nós temos aí com esse peso do heroísmo e da insatisfação? Os nossos grandes navegadores. Então, aquelas figuras que movimentaram o comércio marítimo e que mudaram a cara da Europa aí no início da Era Moderna. Tá? Um dos poemas mais conhecidos de Mensagem, na verdade, né, eu trouxe aqui dois dos mais conhecidos, mas o primeiro deles é o Padrão, que foi feito, né, que foi composto aí em homenagem a um dos grandes navegadores portugueses, né, que é o Diogo Cão. E por que Padrão? Né, vocês estão vendo aí ao lado uma imagem, né, do que seria a conquista marítima aí, empreendida pelo Diogo Cão. O Padrão é esse monumento que os marujos estão erguendo, quer dizer, quando eles chegavam a uma nova terra, né, para indicar ali a posse, né, a ideia de domínio português, eles levantavam esses monumentos, né, sempre com a cruz, né, de novo, a questão da religiosidade muito forte aí dentro da tradição portuguesa, mas o Padrão é esse monumento que indica, então, a posse, né, quem chegou primeiro a determinada localidade. Tá? Esse é um dos poemas da obra que acabou ganhando uma versão musicada. Né? Ao longo aí da trajetória de Mensagem, nós tivemos algumas interpretações desses poemas, não só de forma declamada, mas também por meio de composições musicais. Então, em vez de eu ler para vocês, nós vamos ouvir a interpretação que o Caetano Veloso faz sobre o Padrão. Tá? Então, a música, né, e a voz aí de Caetano Veloso. Eu vou só fechar aqui o meu microfone e vou disparar para vocês. Tá? O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei.
A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português, e a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Bom, então, voltando aqui, percebam que, de novo, entra em cena aquela imagem do herói condicionado à ação divina. Então, o esforço é grande, mas o homem é pequeno. Então, de novo, esse jogo é de antíteses, né? A alma é divina, a obra é imperfeita. Né? Da obra ousada, é minha a parte feita, mas o por fazer é só com Deus. Então, quer dizer, nós temos aí a figura do herói, mas, de novo, esse herói tem consciência das suas limitações, e ele sabe que a obra é um projeto maior. Por quê? Porque ela é uma criação, uma projeção divina. Né? E aí, obviamente, a obra que está sendo destacada é a conquista marítima, né? A ideia de superação. Né? O mar com fim, quer dizer, o mar do passado que era limitado, é grego ou romano. O mar sem fim é português. Então, os gregos, os romanos, que já foram grandes navegadores na antiguidade, tiveram uma ação limitada. Quem vai realmente desbravar aí toda a região marítima, né? Todos os mares do globo? Os portugueses. Então, essa ideia, de novo, de uma obra que tem um peso divino e que recai sobre as costas aí do herói. Tá? O próprio final, né, já volta, aí a gente amarra essa questão do herói, né, do plano divino, com aquele outro tema do triste de quem é feliz. Né? E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Quer dizer, eu só vou encontrar o porto por achar. Ou seja, o porto final nunca vai ser o suficiente para mim. Eu vou sempre querer algo. Então, essa ideia de algo que está por achar, uma obra que é contínua, que não se esgota nunca, é o que movimenta a vida desses heróis. Então, Deus é o agente, né? O peso da história está sobre as costas desses heróis, dessas figuras emblemáticas. E eles têm esse sentimento de insatisfação muito forte aí nas suas personalidades. Por mais que eles naveguem, por mais que eles desbravem o oceano, o porto está sempre por achar, quer dizer, nunca é o suficiente. Sempre vai haver a possibilidade de uma nova descoberta. Né? Por isso que ele fala dessa febre em mim de navegar. Então, de novo, essa ideia de um desejo que perpassa a vida do homem. Enquanto há desejo, há ambição. Enquanto há ambição, há vida. A hora que o homem para de desejar, a hora que ele não tem mais ambições, é a hora da morte. Né? Então, essa ideia de estamos numa obra que tem sempre algo para que se lhe acrescente. E aí nós estamos atrás desse algo a mais constantemente. Tá? O segundo poema dessa sessão, que é
acho que eu disparei aqui de novo a música, que é, como eu falei, um dos mais conhecidos da obra como um todo, é justamente o Mar Português, né? Então a seção se chama Mar Português, e aí você tem um poema decisivo ali, que é o 10º poema, que tem esse nome, né? Alguns versos, né, desse poema já muito conhecidos, inclusive fora aí do contexto, né? Mas só para a gente pegar aí as ideias centrais, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, a primeira imagem que o poema nos traz, né, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então percebam essa hipérbole, né, esse exagero aí da ideia de que o mar, muito do sal do mar, né, por que o mar é tão salgado assim? Porque boa parte desse sal vem das lágrimas dos portugueses, quer dizer, o quanto os portugueses choraram ao longo aí da história por causa dessa conquista marítima, né? Como ele fala, por te cruzarmos, né? Olha aí a causa e logo vem a consequência, né? Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Então, é a lei aí da causa e consequência. Cruzamos o mar, mas automaticamente tivemos muito sofrimento por isso, né? E o nosso sofrimento salgou as águas do mar, né? Mas vem a compensação, né? Quer dizer, uma primeira estrofe que fica um clima pesado, né, trágico, até certo ponto pessimista, vem uma compensação quando ele lança a pergunta, né? Valeu a pena? E aí ele mesmo dá a resposta. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, quer dizer, onde está a compensação de todos esses sofrimentos? Os portugueses são pessoas de almas grandiosas, né? Então, a pessoa de alma pequena é a pessoa acomodada, que não faz mais, não faz nada demais. A pessoa que vai além, que busca, que sonha, que transforma a sociedade, essas são pessoas de almas grandiosas. Então, tudo vale a pena, até morrer no mar, se a alma não é pequena. Né? E aí ele continua, quem quer passar além do Bojador, né, a ilha do Bojador, que hoje é o Sri Lanka, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, olha, o mar é o abismo, é o perigo, né? Ele está repleto de perigos, mas o mar é o espelho do céu. Ou seja, né, por extensão, a conquista marítima se traduz aí numa ascensão divina. Né? Então, essa condição de heróis, lendas, mitos que recai sobre o povo português. Tá? Então, é uma das obras centrais aí do Mensagem, tá? E traz essa ideia, né, de que realmente toda conquista vale a pena, né, a partir do momento em que ela traz atrás de si essa ideia de glória, né, de grandiosidade para a nação. Tá? Bom, e aí a terceira parte do Mensagem, que é dedicada a Dom Sebastião. Né? Então, agora saímos daquele plano histórico, né? Então, a história medieval, o ciclo das grandes navegações, e chegamos à figura desse rei messiânico, que é também aí a parte mais emblemática de Mensagem, porque justamente vai trazer toda essa questão das premonições, das visões proféticas, né, da interpretação de um futuro enigmático que sai do plano da realidade e adentra aí o plano da religião e da fantasia. Tá? Só fazendo um paralelo, eu não lembro se eu falei sobre isso com vocês na última aula, mas é muito interessante quando a gente coloca Mensagem e os Lusíadas lado a lado, como as três partes dessa obra, elas remetem à composição dos Lusíadas, né? Porque a primeira parte, que é o brasão, é a história do Portugal medieval, que é aquela história que o Vasco da Gama conta ao Catual de Milinde, né? No meio
da viagem. Então, ele vai resgatar toda o passado histórico de Portugal, o episódio mais famoso que é o episódio de Inês de Castro. Então, tudo aquilo é a história de Portugal. Aí, a segunda parte, o Mar Português, faz uma referência direta à estrutura principal dos Lusíadas, que é a viagem do Vasco da Gama, né, que é a aventura central. E os Lusíadas é uma obra dedicada a Dom Sebastião. Ele é, né, o patrono da obra, então a dedicatória da obra é, né, um louvor a Dom Sebastião. E aqui nós temos, no Mensagem, a figura do Dom Sebastião como o grande ícone da terceira sessão. Então é muito interessante esse paralelo entre as duas obras, tá? Mas, voltando aqui para o nosso encoberto, né, que, como eu falei, uma das alcunhas, né, de Dom Sebastião é de o encoberto, né, a outra é o desejado. Então, a terceira parte se fixa na figura de Dom Sebastião, né, e abrange desde o seu desaparecimento até a atualidade, correspondendo à fase de decadência da nação. Então, como eu falei, é aquela fase mais emblemática, né, aí nós saímos de um plano histórico propriamente dito, né, vamos ter aí muitas referências à figura de Dom Sebastião, algumas mais claras, outras mais imprecisas, mais de cunho místico. Temos ainda algumas figuras históricas que são mencionadas, né? Vamos pensar, nós temos o sapateiro Bandarra, né? Que é aquele sapateiro que escreveu as trovas, né, em homenagem a Dom Sebastião, que deram início aí ao mito do sebastianismo. Então, essa figura é resgatada aqui na terceira parte. O próprio padre Antônio Vieira, né, que era abertamente sebastianista, também é resgatado. Tá? Então, são figuras citadas, mas, de fato, agora nós não estamos mais diante de um percurso histórico. Mesmo porque, quer dizer, o que é a situação de Portugal neste momento? É o clima de desilusão, de perda dessa identidade de um passado glorioso, a expectativa de uma mudança no futuro, a concretização da profecia do Quinto Império, né, da volta de Dom Sebastião. Então, tudo isso vai criar esse clima de nebulosidade, de espera com relação a ações futuras que não se sabe quando e se irão acontecer. Então, a terceira fase é do desconcerto, né, do desencontro, da incerteza e das expectativas. E por isso o encoberto volta a ter uma organização formal complexa. Então, assim como a primeira sessão da obra, a terceira parte ela também é dividida aí em várias subseções. Então, nós temos aí os avisos, os sinais, os tempos, esses são os subtítulos. Né? Então, só por esses subtítulos, a gente já tem essa sacada aí do elemento premonitório, né? Do elemento profético. Né? Então, os avisos, os sinais, os tempos. Né? Um dos poemas mais interessantes dessa sessão, que é um poema sem título, né? A gente utiliza aí o primeiro verso, que é o Escrevo Meu Livro à Beira-Mágoa, que é um poema que nos parece que é o Fernando Pessoa falando dele próprio, né? Quando ele fala, escrevo o meu livro à beira-mágoa, né? E aí vai falar desse clima de desilusão, a gente tem a imagem do sujeito poético ali transmutado no autor, né? Então, quem está escrevendo o livro, de fato, é o Fernando Pessoa. Então, ele traz o problema para o momento presente, né? Então, quer dizer, chegamos ao presente de Portugal, século XX, e o presente é isso, né? É o desencontro, é a incerteza, são as expectativas com relação ao que o futuro reserva a essa nação, tá? Alguns poemas de cunho fortemente esotérico também, né? De difícil interpretação, né? Um dos mais enigmáticos da obra está nessa sessão, que é quando ele fala do rosacrucianismo, né? Então, como eu falei nas primeiras aulas, o Fernando Pessoa era místico, esotérico, ele é adepto aí da Sociedade Rosa Cruz, e ele tem um poema muito emblemático lá, né, que faz uma referência direta à cruz de Cristo, né, mas cria umas imagens desencontradas,
e é difícil a gente dar uma interpretação precisa, porque fica realmente essa atmosfera de uma composição de cunho místico, né? As imagens que ele traz ali são bastante complexas para a gente tirar um sentido único e dizer, olha, é isso que ele quis dizer. Então também é um poema bastante singular. Eu acabei não separando, né, para apresentar aqui para vocês, porque eu trouxe o último poema, né, que vai trazer mais um tema importante para nós, que é essa visão da poesia aliada à profecia, ou a poesia como uma manifestação da profecia, né, que é, de novo, esse desfecho aí do mito. Então, quando Dom Sebastião voltará para devolver a glória a Portugal. Então, de acordo com o mito do sebastianismo, Portugal estaria destinado a ser, num futuro próximo, o foco da regeneração de todo o mundo civilizado, tornando-se a sede do Quinto Império. Então, é algo que nós já falamos lá desde o começo, a obra afunila justamente para esse ponto. Então, quando Dom Sebastião irá voltar? Quando Portugal, né, conquistará aí o status de Quinto Império e será a nação dominante? Então fica esse clima aí de uma profecia que ainda não se cumpriu, que está por chegar. Tá? E o último poema da obra, com o título sugestivo de Nevoeiro, quer dizer, o que é Portugal hoje? É um nevoeiro, essa ideia de um breu que ninguém sabe que caminho tomar, ninguém sabe qual é o norte. Né? Então tá lá na terceira sessão, né, que é os tempos, e aí o quinto poema, o Nevoeiro, que fecha a obra e traz esse clima ainda de desencontro, né, de uma situação que não está contento, que é complexa, que é negativa, e fica essa expectativa, né? Uma hora teremos que melhorar, uma hora, né, Portugal alcançará a sua glória perdida, né? E aí, direto de novo, a referência a Dom Sebastião. Vamos ouvir também a interpretação desse poema, né, aqui cantado pela Gal Costa, e aí em seguida eu já faço as últimas considerações, tá? Deixa eu tirar de novo aqui meu microfone. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baixo da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é hora.
Bom, então percebam que a obra fecha com esse clima de total imprecisão, né? Então, não sabemos o que o futuro nos reserva, não sabemos o que vai acontecer, como e quando vai acontecer, fica realmente esse clima de expectativa, né? Os últimos versos, né, quando ela fala tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal, hoje és nevoeiro, sintetizam bem essa imagem, quer dizer, é um clima de dispersão, falta uma unidade para a nação, né, uma unidade política, cultural, econômica, essa ideia de uma incerteza com relação ao que virá pela frente. Então, o que daria conta de resolver todos esses problemas, né? Qual seria a solução para tudo isso? A volta de Dom Sebastião. Então, né, de novo, coroando aí o fecho da obra, essa ideia da volta, né, do rei mítico, do rei messiânico, que devolveria a glória ao povo português. Por isso, né, a frase final aí, né, é a hora. Né? Quer dizer, que hora é essa? É a hora de Dom Sebastião voltar. Tá? No final, né, depois da frase final aí do poema, há uma saudação do Fernando Pessoa que fecha a obra como um todo, né, que é o Valete Frates, né, Valei-me, irmãos, que é uma saudação da Sociedade Rosa Cruz, né, só para a gente resgatar aqui também que ao longo de todo o poema, né, esse caráter místico, messiânico, está ali impregnado nas composições, e o Fernando Pessoa fecha com essa saudação aí rosacruciana. Tá? Então, só para a gente encerrar, que também o nosso tempo já acabou, os poemas que vocês viram aqui, e aqueles que, acho que todos eles que eu projetei estão aí na apostila de vocês, eles foram trazidos para a nossa linguagem. Tá? Então, vocês perceberam ali que é o nosso português moderno. Só que na obra, no original mesmo, nós vamos ter esses poemas escritos em português arcaico. Tá? Por uma questão aí de estudo, né, uma didática aqui nossa, houve essa atualização da linguagem das palavras, né? Quer dizer, a linguagem é a mesma, mas as palavras foram trazidas para a versão moderna. Então, a fim de garantir aí um entendimento maior, tá? Mas se vocês se depararem aí com a obra, né, com o livro, e verem ali algumas palavras com uma composição estranha, né? Então, dois L's, né? Nele, escrito com dois L's, ou em vez do I, apareceu Y, é porque o Fernando Pessoa teve esse cuidado de escrever a obra, trazendo aquela língua de origem de Portugal. Então, aquele Portugal medieval, né, que é o galego português, né, só que aqui, claro, Fernando Pessoa usa mais a vertente portuguesa, e aí fica a impressão de um texto arcaico, né, um texto escrito numa linguagem arcaica, porque isso também é uma referência direta a esse passado histórico. Tá? Então, vocês provavelmente aí no mercado editorial, né, e mesmo assim nas apostilas, nos materiais aí de cursinho, de estudo, vocês vão poder encontrar as duas formas, tá? Tanto a linguagem original, esse português arcaico, ou essa, né, que é a linguagem atualizada que nós usamos aqui nos slides e que eu deixei também na apostila de vocês, tá bom? Então é isso, vamos parar por aqui hoje para não começar o próximo tópico, que é o Marinheiro. Então a última obra aí para a gente analisar de Fernando Pessoa é a peça, né, o drama O Marinheiro, que a gente vai falar na quarta-feira. Tá? Queria abrir para perguntas, vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu só encerrar aqui a gravação, e aí eu já abro para vocês perguntarem.